Bem-vindos a mais um episódio Pod Cris. E hoje nós estamos recebendo uma das patrocinadoras, Mariana Lima, da Íntegra Assessoria Contábil. Mari, quero conhecer um pouquinho mais de você. É um prazer ter você aqui com a gente. É um prazer receber você. Queria conhecer um pouquinho mais como que a Mari entrou nesse universo da contabilidade. Oi, Cris, tudo bem? Eu fico muito feliz pelo convite, também por fazer parte aqui do É um patrocínio aí do prazer. podcast de você. E daí eu sempre gosto de falar que quando eu comecei na contabilidade, eu já nasci no mundo ali, né, de contadores. Meu pai é contador, minha mãe é contadora. Então, eu sempre vivenciei dentro de um escritório de contabilidade. Meu pai, ele começou a trabalhar no escritório desde os 11 anos de idade Meu dele. Deus. E ele ficou nesse escritório e começou a ter um cargo de confiança dentro desse escritório, e foi quando ele resolveu abrir o escritório próprio dele e continuou trabalhando lá. E daí esse escritório que ele abriu foi o nosso escritório familiar, onde trabalhou minha mãe, meus irmãos, eu. Então a gente é em 4, né. Nossa, e todos são contadores? Não, então, daí todos passaram pela experiência, mas ninguém ali se identificou de fato, né, porque o meu pai e minha mãe sempre foi muito aberto. "Olha, não é porque a gente é contador, que a gente tem um escritório aqui, que vocês precisam necessariamente seguir a contabilidade". E foi assim, a minha irmã hoje é formada em biomedicina, o meu outro irmão, todos são mais velhos, eu sou mais ou menos a do meio, depois tem um mais novo. Meu outro irmão quis educação física, meu outro irmão quis seguir música, e eu, desde pequena, sempre gostei, sempre vivenciei e via o modo que meu pai trabalhava, né, então o jeito que ele se conectava com o cliente, e toda vez que eu via ele eu falava assim: "Nossa, quando eu crescer, eu quero ser igual ao meu pai". Então, tipo, sempre me espelhei ali na questão do meu pai, como profissional e como pessoa. E foi aí que daí eu resolvi fazer contabilidade, entrei para a faculdade, né, e daí, né, no meu primeiro ano de faculdade, o meu pai ele veio a ter um câncer, Poxa. e quando ele teve esse câncer, ele veio a falecer, e foi quando a gente teve que tomar uma decisão, que a gente de fato ia fazer com o escritório que ele tinha constituído ali. E ele era a imagem, a gente A sua mãe trabalhava. trabalhava junto também, né? Isso, porque da minha mãe era contadora, Uhum. e ela respondia ali pelo escritório. Só que, Cris, quando meu pai faleceu, tipo, minha mãe também quis ter um olhar para ela e falou assim: "Ai, eu também acho que não é isso o meu propósito, não quero dar continuidade ao escritório", tipo, ela não se sentiu confortável em continuar. Entendi. E os meus irmãos também todos trabalharam e ninguém se identificou, e eu no meu primeiro ano de faculdade falei: "Nossa, é uma oportunidade, né, então é o que eu gosto, é o que eu sempre quero, então eu vou seguir e vou tentar". E foi assim que iniciou a parte da contabilidade, eu tendo um escritório, então eu tinha 20 anos de idade, estava no meu primeiro ano de Nossa, faculdade, meu Deus, não e foi fácil, eu acredito. não, não foi nada fácil, porque a gente perdeu muitos clientes, né, na época quando eu Nessa iniciei transição. essa transição, porque a gente sempre fala que o contador é a confiança, né, então o Sim. meu pai que falava, o meu pai que negociava, ele estava à frente, a gente estava no operacional. Eu sempre gosto de falar que quando eu iniciei ali com o escritório, eu era na época office girl, né, que fazia A que aquele fazia de trabalho de tudo. rua, que tudo era a pé antigamente, né, então ia na junta, ia na caixa. E, às vezes, quando eu começo a falar coisas da contabilidade, a pessoa fala: "Nossa, mas quantos anos você tem?". Mas é por eu estar desde pequena dentro do escritório, Vivenciando então eu isso, né. vivenciei desde um disquete, desde fazer um contrato na máquina de datilografar, então desde lançar nota era tudo manual, então a gente tinha Nossa, arquivo, tinha muitas coisas. Só que, de fato, o que eu precisava para seguir com o escritório, eu não tinha toda essa experiência. E foi daí quando a gente perdeu os clientes que a gente tinha, ficou com uma base. E daí eu peguei e demonstrei para meus irmãos, falei assim: "Olha, eu vou seguir, mas eu não consigo continuar com esses clientes e ainda dividir, o valor com vocês". entendi. Daí foi quando meus irmãos falou assim: "Não, Mari, pode tocar, a gente não quer isso mesmo, tal". E hoje eu brinco com eles, eu falo assim: "Todo mundo achou que ia dar errado, Na e verdade, não, graças ninguém a seguiu a Deus". carreira a não ser você. A carreira dos seus pais e Isso. a carreira do seu pai e da sua mãe, né. Eles Sim. foram por carreiras totalmente
diferentes que a sua. Sim. E não apostavam, né, que daria certo. E hoje você tá aqui. E hoje eu tô aqui, então eu sempre gosto de falar, né, que quando eu resolvi enfrentar isso mesmo com meus medos, foi eu sozinha, foi eu mudando o turno de faculdade que eu estudava de manhã, consegui mudar pra noite, e foi aí que eu consegui, me aprofundar nas obrigações, e eu sou muito grata aos clientes que permaneceram naquela época, né, que eu falo assim, que é os clientes que acreditaram em mim, confiaram e eu passei por uma transição também que eu falo no início, que eu não podia também falar que a minha mãe não estava no escritório, porque como que eu não era formada, não era nada, ia falar que eu ia cuidar da sua empresa. Então, eu tive que passar ali por essa situação falando: "Olha, a Ângela, que é minha mãe, não Aham. está hoje, mas o que que seria?". O que que você É, precisa? eu tô com uma pessoa aqui, mas já eu te respondo, tal, já te ligo. E foi assim que eu fui conseguindo confiança dos que ficaram e os que ficou, que foi me indicando, foi o boca a boca. E hoje, né, eu tô há 10 anos à frente Já. do escritório e desde o faturamento lá que iniciou, já tá um faturamento 20 vezes maior do que quando eu Que iniciei. bênção. Hoje a gente atende mais de 170 empresas de vários segmentos, né? Poxa, Então, eu falo assim que não é só gratidão de números, de, conquista, mas, tipo, eu tenho uma realização de um legado que eu consegui manter algo que meu pai lá no início, com muito suor, muito sacrifício, iniciou e eu consegui dar continuidade a isso e não deixar isso ficar parado. que Então e eu falo bacana. assim, que contabilidade eu amo, meu marido até fala: "Você pode falar qualquer coisa com ela, mas pergunta algo de contabilidade que Que ela". é já pronto. Que Eu eu lembro vou. que você quando nós conversamos um pouquinho e você contou da sua história, você teve nessa sua trajetória, você era muito nova e claro que tem os medos, aproveitando esse gancho, mas você contou que você também por onde o seu pai passou, você teve ali, quando na falta dele, você teve uma ajuda, né, desse escritório que quando o seu pai estava vivo, ele também trabalhava lá, né, acho que foi o início dele, algo assim, né? Isso. Que você teve o suporte de pessoas que realmente acreditaram no teu trabalho, foi isso, né? Sim, lá a gente, o nosso escritório, pra você ver a relação que meu pai tinha com o contador que era o dono do outro Uhum. escritório, era uma relação, assim, de pai e filho mesmo, Que porque o nosso bacana. escritório era no mesmo andar, na sala da frente, meu pai tinha a liberdade de ir no escritório dele, sempre ali tendo a confiança de que meu pai ia trazer clientes ali que eram realmente da cartela dele, mas sabendo separar também as coisas com outro escritório. E quando eu precisei de ajuda, quem me auxiliou foi esse escritório, foi os funcionários Que que estão bacana. lá, né. Tem funcionários lá que tá até hoje, que tem Nossa, 30 anos, tem funcionário que me pegou no colo, poxa, que gostoso. e assim, eu sou apaixonada, porque cada contador que eu encontro, eu não vejo como uma rivalidade, mas sim como um colega de trabalho, e a gente sempre conversa e gosta de trocar figurinha. Então, a classe contábil, por mais que a gente fale às vezes que é um pouco desunida, eu tento ver de uma outra forma, de parcerias que a gente pode fazer e de que todo mundo pode se ajudar sim. Bacana, bacana isso, Porque Mari. hoje, até lá no escritório que meu pai trabalhava, tinha outras pessoas, né, outros profissionais, e hoje tem um escritório próprio deles e a gente se conversa. E às vezes acontece de um cliente vai para o outro, e isso é normal, né, Cris? Sim, tô aqui para dizer que é normal, tô acostumada, acredito que você também, é normal. Aproveitando, só pra gente pegar só um ensejo, depois a gente já entra aí o que você colocou de medo e que você também colocou dos profissionais, né, você disse que essa classe, eu acho que como toda classe, às vezes tem um pouco de rivalidade. Você sentiu, eu acredito que sim, até pela idade, mas hoje você ainda sente alguma dificuldade por causa da idade, por ser mulher, de estar numa área aonde ainda muitos empresários ou muitas pessoas olham que tem que ser pessoas mais velhas, não é nem questão de ser mulher, mas de ser pessoas mais velhas para estar cuidando de uma contabilidade, que tenha mais experiência. Eu acredito que você passou e você ainda passa por isso, você ainda enfrenta isso, você ainda tem que provar que você consegue ajudar e que você também entende do assunto?
Hoje, Cris, a gente ainda tem essas questões, mas, tipo, teve uma mudança de que antes o melhor contador era o mais velhinho que tinha, Cabelinho o branco. cabelinho branco, aquele que sabe desde o início lá da contabilidade. Hoje deu uma mudada na questão de pessoas jovens assumindo o escritório de contabilidade pela forma da gente atuar. Então a gente, para se atualizar é mais rápido, então a gente consegue pegar novidades, a gente quer crescer, a gente quer trazer coisas diferentes, vender produtos diferentes dentro do nosso escritório, sempre trazendo coisas para melhorar para o nosso cliente. Só que eu sempre apresentei dificuldades e eu vi que quando eu tinha dificuldade, de ser por mais nova, ser mulher, eu vi também muito que essa dificuldade estava interna em mim. Entendi. Então, eu até cheguei uma vez comentar com um cliente falando assim: "Ah, eu me vejo dessa forma, como que você fechou sua empresa? Olha o tamanho da sua empresa, como você confiou em mim". Ele falou assim: "Olha, eu vou te falar uma coisa, isso é sobre você e não sobre como as pessoas te veem". E daí foi um start que foi me dando. Eu falei assim: "Nossa, eu tenho isso na minha cabeça de, achar que eu tenho uma cara de muito novinha", mas assim, igual eu falo, eu tenho a minha cara de nova, tudo, mas o meu conhecimento tá na minha cabeça. Então, a partir do momento que a pessoa começa a falar comigo, perguntar, então eu começo a passar ali uma credibilidade, a pessoa fala: "Nossa, a Mari entende disso mesmo". Poxa, que E foi aí bacana. que eu consegui destravar, mas eu tive que destravar primeiro em mim. E claro que já aconteceu situações de eu ir em empresas maiores, tipo, conversar ali com, às vezes, a filha do dono da empresa, e chegou uma vez que eu fui nessa empresa, e a filha do dono, no final da nossa conversa, pegou e falou assim: "Ai, mas sabe, porque o meu pai, ele é mais velho, assim, e você não tem uma pessoa lá no Sério? escritório para falar, às vezes, com ele?". Eu falei assim: "Ah, você quer um velhinho?". Falei assim: "Se quer um velhinho, eu tenho". Eu brinco que o velhinho, mas com todo carinho, que é o seu Aham. Cassimiro, que me ajudou quando eu não era contadora, né, então ele veio ali para assinar as coisas para mim. A gente fez meio que uma parceria no Uhum. início, e ele ficou comigo até os 85 anos de idade. Nossa! Então eu saí daquela empresa, assim, com um pouco de chateada, né, Com por conta certeza. de, Ela eu estava medindo o seu conhecimento pela sua idade. isso. E daí eu vi que não era o perfil, então a gente no escritório, eu também gosto de trabalhar com pessoas que é o perfil do nosso escritório, que são clientes que é para frente, que querem crescer, que querem evoluir, então eu sempre busco. E até depois a gente tem o nosso CRM, que a gente fica ali alimentando aquelas entrevistas, aqueles clientes que a gente foi visitar. E aquele cliente em específico eu não quis dar continuidade. E daí foi quando me perguntaram lá dentro do escritório, que cuida da parte comercial: "Ah, mas você não vai atrás dessa empresa?". Eu falei assim: "Não, essa empresa ainda não faz sentido para o meu escritório, mas quando fizer sentido, realmente eu vou retomar". Então eu sempre busco também dentro do meu escritório, não visar só ali: "Ah, essa empresa é grande, é o crescimento". Eu busco nos valores, que eu acho que foi isso que me fez chegar até aqui, que foi isso que foi fazer eu conquistar mais clientes, e foi o que eu sempre vi meu pai. Então, o meu pai, ele sempre, assim, foi uma pessoa lá, ele nunca empurrou nada, Cris. Então, eu sempre gosto de falar, se um cliente vai no escritório, eu não vou empurrar uma empresa para ele que não é necessária aquela empresa. Então, eu sempre viso no atendimento do que a pessoa realmente precisa, né? "Ah, você quer uma empresa limitada, uma simples nacional, mas será que o MEI não te resolveria?". E as pessoas: "Nossa, mas limitada para você é melhor, tipo, te dá mais dinheiro, um mês só dá dor de cabeça". Mas para mim não é o meu propósito é ajudar as pessoas a empreender, e a partir do momento que eu ajudo ela dessa forma, ela vai ser eternamente grata a mim, e também vai lembrar quando for para indicar para outra pessoa, ou quando de fato ela ter um boom de crescimento, ela vai me procurar. Então acho que vale mais os valores que eu tenho, comigo, né, do que qualquer dinheiro ou qualquer coisa que nos faça ali Com no dia a dia. certeza. Aproveitando, já que você falou de perfil do escritório. Hoje, a Íntegra Assessoria, qual que é o perfil
de clientes, perfil de empresas, vocês trabalham com indústrias também ou não? Que é o perfil hoje, o que vocês buscam? Porque eu sei que você não é só contadora. Você, na verdade, você é muito mais, você não é uma contadora de emitir guias. Você vai além disso, né, você não está ali só para emitir guias. Qual que é o perfil hoje do escritório e o que você quer que o seu cliente entenda do escritório? Então, hoje o nosso perfil, né, tipo, a gente buscou procurar nichos ali específico para poder trazer mais clareza para o cliente, para sempre estar atenta ali na legislação. A Uhum. gente atende desde um prestador de serviço, um comércio, Aham. aquela pessoa que tem uma doméstica em casa e quer fazer um registro, a gente Legal. também atende. O que a gente não entrou, Cris, que é um mundo assim, tipo, diferente, é do agro, porque daí já é Entendi. uma contabilidade Ah, diferente eu para imagino. o agro, tem que ter Uhum. sistemas diferentes. Então, também não dá para a gente ficar a todo momento aprendendo, todos os segmentos toda hora, né. Então a gente focou no gargalo, onde a gente encontrou, que são as construção civil, que tinha muita coisa, assim, que estava sendo passado batido, que daria para reduzir imposto. Então a gente focou nesses construtores, de mostrar um trabalho diferenciado, não só igual você falou, emitir uma guia, Aham. mas de fato pegar aquela empresa, verificar o que que dá para fazer, o que se está realmente no regime certo, né, igual a gente sempre fala, né, que o Simples Nacional, ele todo mundo acha: "Ah, porque é Simples Nacional é o melhor", e às vezes não, às vezes o simples não é para todo mundo. Então é Verdade. aí que o nosso trabalho entra, Cris, não é só, em emitir guia, é em ver a estrutura da empresa, se ela pode ser um lucro presumido, se ela pode ser um lucro real. E a gente atende construção civil, profissionais liberais, que são médicos. Então, tudo que a gente começou a ver que tinha uma falha ali no sistema de informação, a gente começou a fazer a captação. Porque até os profissionais, né, que são os médicos, eles têm várias coisas que dá para diminuir o imposto. Aqueles profissionais que estão começando, ele tem o chamado que a gente fala de fator R, que a gente Uhum. consegue reduzir o imposto. A gente tem a equiparação hospitalar, que se a gente verificasse na clínica dele, ele faz e se enquadra nisso, ele consegue no lucro presumido reduzir o imposto. Então a gente faz um trabalho de análise mesmo. Eu sempre gosto, né, de no primeiro momento fazer uma reunião com o cliente. Ah, não, mas eu quero só saber o valor. Não, vamos agendar Entender. uma reunião. Uhum. Por quê, Cris? Porque só o valor é trocar valor por valor. E a partir do momento que a gente agenda uma reunião, eu entendo o que ele precisa e o que ele está buscando. E daí eu vejo no que eu posso agregar. E daí a pessoa sai ali daquela reunião já com mais clareza. E Entendendo nossa, eu não sabia como disso. é que vai Ó, funcionar, né. isso, e foi um diferencial também do nosso escritório, que é todo mundo que chega, né, pedindo ali um orçamento, a gente não passa um valor. Vamos agendar uma Primeiro vai reunião, entender. vamos entender qual que é seu momento, porque às vezes a gente pega, que nem eu falo ali para os meus funcionários, que a gente tem que tratar os nossos clientes aqui como se fosse uma criança. Como é verdade, Cris. Não vou nem falar Porque nada, eu vou ficar bem quieta. porque a gente atende diversas empresas e diversas empresas e gente que está começando agora, tem gente que já é mais experiente, mas eu sempre falo para os meus funcionários: "Ó, todo mundo vocês têm que tratar, como uma criança. Pergunta: "Ah, vai fazer a demissão? Ah, você sabe como faz a demissão? Ah, ela pediu a demissão? Então você tem que fazer a carta de próprio punho, manda para o cliente como que é essa carta, porque não adianta a gente falar em termos técnicos: "Ah, ela Que pediu a não vai rescisão, preciso da carta". Daí o cliente vai falar: "Mas que que carta? carta? Uhum. Ah, mas como que eu tenho que fazer? Mas não sei O o que quê". vai escrito? O que ela tem que escrever? Daí eu sempre treino lá, todo mundo falou assim: "Gente, todo mundo tem que ser atendido como se fosse a primeira vez que aconteceu na vida deles", E é porque é verdade, isso que faz a diferença. e é É verdade. claro que tem empresas maiores que já tem um RH lá dentro e a gente lida com a pessoa do RH. Então a pessoa tá ali treinada e já sabe de toda a operação. É diferente quando a gente pega ali a empresa que é o empresário, Que que não é o tem essa administrador, parte. que ele tá lidando com o funcionário pela primeira vez, ou às vezes até pela terceira, quinta vez, mas ele gosta desse cuidado, né, Cris? Eu acho que a contabilidade, ela tem que levar também para o lado humano,
pro lado da fala normal e não a juridiquês, tipo, deixar mais claro as Sim, coisas para e o nosso cliente, né. aproveitando, falando da parte jurídica, nós entramos 2026 com a nova reforma tributária, que está gerando uma polêmica, principalmente na parte imobiliária. E aí eu vou falar pelos meus clientes. Eu tenho clientes, todos os dias eu estou atendendo cliente que quer colocar imóvel à venda, porque está com medo, não sabe o que vai fazer. Só que ele esquece que nessa nova reforma não é só o aluguel que vai ser tributado, é a compra tributada, é a venda tributada e tributada na fonte agora, né, não é Sim. mais depois. Então, essa reforma, Mari, como é que estão as coisas? Como é que estão esse cenário? Que dá pra gente esperar em relação a isso? Então, a reforma tributária, ela vem assim como um balde de água fria, né. A Receita começa a lançar Demais. coisas e o que que acontece? No mundo da internet também tem muitos vídeos que eles viralizam de uma Ah, coisa são os que advogados, os contadores do distorcem. Google. E na real não é tudo que tá ali na internet que é verdade, né. Uhum. Então a reforma tributária ela veio, né, para o Simples Nacional, a gente ainda tá ali em teste, então a gente tem esse ano ali para a gente verificar se vai compensar o Simples Nacional, continuar nesse regime ou de fato se ele vai recolher por fora, se ele vai recolher por dentro. Então teve umas mudanças, mas a gente está em fase de transição. Ali para o lucro presumido, para o lucro real, a gente já está no start, né, então só que a reforma ela ainda vai por mais longos anos, então Acho que vai até 2032, né. Na verdade 2032 que entra definitivo, né. isso. Mas nesse ano de 2026 é um teste, né? Isso, daí já tem os sistemas todos preparados, então ali a gente até na emissão da nota, a gente já tem que fazer as qualificações conforme vai ser a nova legislação. Ah, é? Então, na nota Vou nem fiscal, falar nada. a gente já tem, tipo, os códigos que tem que ser colocado, que tem já pede NBS, que é o código do É isso que eu ia serviço ali falar, o da pessoa, CBS e o IBS, né, que tá em na verdade são os 2 que vão entrar para substituir o PIS, COFINS, o ISS IS, e o CSLL, tipo assim, vai ser tudo unificado, né. que vão ser esses 2, mas Isso. vai ser gradativo isso, né? Isso, não vai acontecer, tudo de uma vez, vai ser cada ano a gente vai colocando uma coisa, porque o governo ele quer mudar, mas ainda não tem o preparo ali do sistema para todo esse tipo de mudança. Igual em janeiro mesmo a gente sofreu uma mudança da nota, que antes a nota era feito cada município era feito na Uhum. prefeitura, eles resolveram simplesmente em janeiro, dia 1º de janeiro, mudar o sistema para a NFSE, lá do Portal Nacional, e não tem suporte, Passei tipo, por isso, contudo, todo mundo emitindo a nota, e não o sistema conseguiu. não vai. Então eu falo assim, o problema não é a reforma, o problema não é as mudanças, o problema para gente que é contador, que também os empresários que estão nesse ramo e precisa dessas ferramentas, é não ter ali a questão do suporte, não ter, um sistema que funcione, né, vamos falar assim bem Sim, claro. E acabou que a gente sofreu também lá no escritório com isso, porque foi muita demanda, e não foi uma coisa que a gente conseguia de fato ali no começo ajudar, porque era coisa de sistema travando, sistema caindo. E na questão de aluguéis, né, que agora que você entrou nesse assunto. é, eu que ia falar nessa questão de aluguel, como é que vai funcionar? Porque na verdade ainda não tem nada certo, né. É um Isso. teste, que a Aham. gente tem muito e eu ouvi muitas palestras do ano passado, inclusive o Cresce, o Secov, ele promoveu muito, principalmente pros, eh, corretores, em relação a isso, mas não tem nada definido. Por isso acho que tá tudo isso. Em relação a isso, aos aluguéis, Mari, Então, como é que fica isso para proprietários? os aluguéis, né, quando começa, Cris, falar da reforma, falar de algumas Tá coisas. todo mundo alvoroçado. E tem coisas que já acontecia, só que as pessoas não fazia, tipo, não tinha a visão que tinha que fazer. Então, quando você tem um aluguel, se é pessoa física, você já é obrigado a fazer um carnê-leão. "Nossa, mas você tem que fazer um carnê-leão? Eu não Ai, eu sabia, não não sei o quê". sabia, Mari. Então, você tem que tributar ali pelo carnê-leão. Sempre foi. Você vai pagar imposto ou não, daí depende da tabela. Então, hoje,
Se você receber um aluguel pessoa física, o ideal é você declarar isso pelo Carnê-Leão mensal. E daí depois jogar isso no seu imposto de renda pessoa física. Então, com a mudança ali da reforma, o que eles Uhum. quiseram trazer é que se você tem ali até 3 imóveis alugados, se você receber até 20.000 no mês, você ainda não vai pagar uma taxa de imposto. Agora, se você receber mais, daí você vai ter uma tributação maior, que é o que vai entrar na reforma. Mas Então, é um ou outro ou pode ser os 2? Por exemplo, o proprietário pode ter 3 imóveis e esses 3 imóveis somando, eles não dão R$ 20.000 mensal de renda. Então pode ser os 2, não precisa ser tipo ou 3 imóveis ou até 20.000. isso, pode ser os 2. Pode ser os 2. Aham, pode ser os E 2 tem nesse que ser caso. descontado na fonte, né? Quando é pessoa jurídica, nem no caso, você, pessoa física, alugou para uma pessoa jurídica. Daí não precisa fazer carnê-leão, porque já é descontado ali na fonte. Então, daí, no aluguel de quem alugou o imóvel, já vai vir descontado e ele tem que fazer o recolhimento desse imposto de renda. Então, isso que tem que tomar muito cuidado, que a gente pega muito lá no escritório. Ele é a pessoa física ou ele é a pessoa jurídica? Ele é pessoa física. Que tem E que fazer ele alugou para a pessoa jurídica. Então, vamos entendi. supor, você tem um barracão que você alugou para uma empresa. Você vai fazer a retenção do imposto de renda, ele vai te pagar a menos o aluguel, porque ele vai diminuir o imposto de renda Então e ele é obrigado a pagar o imposto de renda. então vamos lá se eu entendi. A pessoa jurídica, ela já vai reter o imposto, porque é retido na fonte, né, ele já vai reter o Isso. imposto, ele tem que recolher. Só que o bacana disso, eu não sei se é bacana e você me diz, é que esse recolhimento, ele vira crédito depois, né? Daí depende do regime que a pessoa tiver. Ah, ainda tem mais isso É, ainda. aham. Então na Porque, assim, o crédito para aluguel para a empresa é só no lucro real. Então, o que que é o lucro real? Que a gente falando aí de reforma, o lucro real antes só podia bater o que de fato era para produzir esse microfone. Ah, então se eu comprei um papel higiênico, eu não utilizei para produzir esse microfone, então você não pode abater. Agora, com a mudança da reforma, tudo que você tem nota, você fala assim: "Ó, isso aqui é despesa do meu CNPJ", você vai conseguir abater. Então, para o lucro real, vai ser uma mudança, assim, boa. Claro que a empresa vai ter que ter um administrativo ali dentro, não vai ser qualquer tipo de empresa que pode ser lucro real, porque tem que ter uma organização. Mas a questão do aluguel, ele só traz benefícios ali de redução na empresa quando é lucro real. Quando é simples nacional ou lucro presumido, é só uma despesa que é para ser contabilizada, mas não tem redução de imposto. poxa, então na verdade mudou muita coisa. Uma dúvida, que até foi numa das palestras que a pessoa levantou e acabou não sendo respondida. A pessoa levantou o seguinte, ele tem um imóvel. Então hoje a Receita, você tem que registrar teus imóveis, então a Uhum. Receita sabe os imóveis que você tem. É outra questão também que nós queria que depois você falasse sobre a compra e a venda do imóvel, porque essa tributação também entra nisso. E aí ele levantou o seguinte: eu tenho alguns imóveis, num desses imóveis eu dei para um sobrinho morar. E aí? Então, daí tem que E verificar aí? se realmente ele emprestou esse imóvel ou de fato ele vai fazer uma doação para esse sobrinho, porque se fizer uma doação desse imóvel para esse sobrinho morar, tem que recolher imposto. Agora, se ele fala: "Não, o imóvel é meu e eu tô de bom grado emprestando para esse sobrinho", então daí, nesse caso, ele vai ter esse imóvel lançado no imposto de renda dele, pessoa física, mas não vai, de fato, não vai ter uma receita. Então, nesse caso, ele não vai lançar um recebimento, mas também vai ser vai ter que ver o que que eles fizeram no contrato ali, boca a boca, porque o correto seria o sobrinho, se não for uma doação, pagar o aluguel para ele e ele recolher sobre esse aluguel. E aí mesmo se fosse filho, né? No caso, mesmo se fosse filho, porque enquanto o pai e a mãe não morrem, o imóvel é do pai e da mãe. Então, o filho, que vai morar nesse apartamento, ele teria que, de fato, pagar um aluguel, porque senão a Receita considera como uma doação para o filho
e a doação daí já tem imposto a pagar. Na verdade, essa Então reforma veio para fazer, eu acho que ela veio mais para trazer muitas coisas que não eram declaradas, muitas coisas que apesar que já tinha o cruzamento de dados, porque, eu não sei se acredito que muitas pessoas não sabem, mas o hoje já existe o imóvel, ele já tem, eu falo que é um número de certidão, né, ele já tem um livro, a gente fala que é um livro, né, mas não é, mas só para exemplificar, aonde todos os imóveis, todos eles estão catalogados como se fosse uma certidão de nascimento. Então sim. muitas pessoas não têm conhecimento disso. E agora o governo, na verdade, ele vai fazer esses cruzamentos, né. Então, já acontece, Cris. É, ó, Olha, tá, cada ano que passa, muda. eu falo assim: "Gente, essa receita tá muito esperta, não tem mais como fugir". Porque que aconteceu ano passado, né, por mais, ainda mais que a gente tem esse gov.br que todo mundo fala assim: "Ah, mas por que você quer meu gov.br?". Por quê? Porque às vezes você me fala uma informação, Cris, e na hora que a gente pega o seu gov.br e importa, o que que acontece? Vem tudo, Aparece um imóvel, Cris. vem Não, tudo. apareceu ano passado, eu fiz uma declaração e apareceu um imóvel lá, daí eu falei assim: "Ah, e esse imóvel que apareceu aqui?" Dele: "Mas que imóvel?" Não sei, "Nossa, mas eu já vendi, mas não transferi, não sei o quê". Olha, se você não transferiu, o imóvel é É seu. dele. É, eu falei assim: A gente tem que lançar. E o porquê que você nunca me falou desse imóvel?" E a gente não declarou. Então, para você ver o nível que a Receita tá, que a partir do momento que a gente coloca o gov.br, ele importa até do cartório. Então, tipo, Nossa, vem a matrícula, vem a data, vem vem o tudo. valor. Então, e assim, o imóvel a gente tem que tomar muito cuidado, né, Cris? Que nem todo mundo, Demais. assim, vende o imóvel e um exemplo, vendi o imóvel agora, não vendi o imóvel lá em setembro de 2025. "Ah, Mari, você não faz meu imposto de renda? Eu vendi um imóvel em setembro". Assim, "O quê? Mas você vendeu em setembro? Você tinha que ter falado comigo em Em setembro". setembro, até porque tem Isso. lucro, se você tiver lucro, Isso que as pessoas não entendem, que a partir do momento que você vende um imóvel e você tem ganho de capital, né, que é o que lucro, é o você lucro, tem até 30 dias para depois para poder pagar pagar, esse senão é uma ganho. multa. E as pessoas pensam que é só na hora que for fazer o imposto de renda da pessoa física, por ser o imóvel da pessoa física, eu só tenho que declarar lá. E daí que acontece? Multa, juros, né? Porque se não fez naquele momento, a gente tem que fazer com a data, porque a data a Receita já sabe, porque o cartório já falou para ela. Então a gente precisa fazer o ganho de capital, a pessoa paga multa, paga juros, e daí fala: "Nossa, mas eu não sabia". Então a gente tem que deixar, assim, muito claro, né, que Em se a gente 2000, tem um imóvel, legal isso, vendeu, é bem a gente isso. precisa declarar. Declarar. Em 2024, uma cliente, eu vendi 2 imóveis dela e a primeira coisa que eu vejo na matrícula é o quanto ela pagou, Sim, porque eu sei quanto que ela está vendendo. A primeira coisa que eu falo, se o seu contador, ele não for ajustando o valor para a hora da sim, venda, dar um ganho de capital menor, você vai ter um ganho de capital e 15% em cima da diferença, né, você tem que pagar lá para a Receita. isso. Isso, né. Aham. E aí eu avisei ela, eu falei: "Então na venda, assim que você já avisa o teu contador que nós estamos vendendo, assim que você receber, eu vou emitir para você a nota minha da imobiliária, tudo bonitinho, você já manda para ele, porque ele tem que fazer os cálculos". Dezembro. Em fevereiro, ela falou: "Cris, eu recebi uma carta", eu falei: "Carta do quê?". "Eu Ai, recebi uma glorioso. carta que eu não paguei o imposto", eu falei: "Mas que o imposto, Cris", eu falei: "Mas você não foi falar com o seu contador?". "Cris, eu mandei, ele ficou quieto e tudo bem". Mari, deu 8.000 de juros, em 2 meses, 8.000 de juros ela pagou, por não ter recolhido na data. Sim, Ela falou: "Nunca mais, agora da próxima vez eu te ouço". Eu falei: "Mas a primeira coisa que eu faço com o cliente é orientar, é ver o que está na matrícula, ver o que ele está vendendo, se não teve aquela, equilíbrio dos anos, né, conforme ele tem o móvel e fazendo a equiparação para na hora da venda ser menor o ganho, eu já aviso ele, você vai ter um ganho de capital em cima da diferença, você já fala com o contador que você está vendendo, para ver o que você, vai fazer para poder, diminuir ali". Entrando nesse gancho, como é que vai ficar a questão da venda e da compra com esse novo regime também agora que nós estamos nessa aí testando, vendo como é que vão ficar as coisas? então o que muitas pessoas também se confunde na questão na hora da venda,
é de achar que o imóvel é o valor que ela paga o IPTU, né, porque a prefeitura ela sempre vem atualizando o valor Bem do isso. imóvel, Aham. só que de fato o ganho de capital que você vai pagar é do valor que está declarado no seu imposto de renda. É. "Ah, Mário, mas eu nunca fiz imposto de renda", então o que que a gente vai fazer? Vai pegar o valor que está lá na sua escritura. "Ah, mas foi 1.900". Então, por isso que a gente orienta a fazer o imposto de Tô com uma de renda. 1969. Nossa. Vai dar uma diferença bastante aí. É, dependendo ali é claro que a gente tem a depreciação, né, então quando é um imóvel muito mais antigo, tem as depreciações e vai melhorando ali a questão do valor do imposto, mas se valorizou demais, né, porque tem aquelas casas que era de madeira na época, e deu um boom ali no local, hoje é um absurdo, tipo, para vender O ali o terreno, né. terreno Uhum. em si, e daí não dá para aproveitar nada, porque não teve nenhum investimento ali, teve só roçagem de todo momento, mas de fato não teve uma nota que ajudasse. Então, o que que eu sempre oriento também os clientes para a gente conseguir reduzir imposto? Ah, se você fez uma pintura na casa, pede para o pintor fazer uma nota. A gente consegue fazer como se fosse uma reforma ali. Ah, se você fez qualquer tipo de reforma, se você colocou móveis, então a gente sempre fala, tudo que vai ficar de fato na casa, a gente consegue considerar para ir fazendo igual Até os você falou, planejados, os planejados, porque o que que a receita fala? O que fica, o que tá ali o dentro que da casa, agrega. o que agrega. Claro que se você comprar uma televisão, Não coisa que faz você vai tirar da casa ao sair, não tem como a gente deduzir, mas tudo que você fez ali, ah, troquei um telhado, fiz uma calha, fiz alguma coisa para aquele imóvel, você, tipo, investiu realmente de fato. Então, valorizou mais o seu imóvel e você teve gasto por isso. Então, a gente sempre fala: ó, pede nota, por mais que pedreiro às vezes não quer emitir nota, porque faz sentido a nota para você depois. Então, te ajuda a reduzir o imposto nesse e sentido. tem que ser a nota e não o recibo, né. Isso. O CBS e o IBS em cima da compra, ele também vai incidir da compra e da venda? Vai, daí agora vai ter a mudança que daí ele vai E as incidir. alíquotas ficam como, Mari? Então, Isso muito me interessa. as alíquotas é uma das coisas que eles ainda estão tratando, Cris, por isso que às vezes você pode até ter ido em palestra, tudo, e Mas eles ninguém fazem consegue simulação, então eles fazem uma simulação, mas ainda não concretizou de fato: "Ó, Cris, vai ser 10%, vai ser 23% ou vai ser 26%", porque eles ainda estão trabalhando nessa questão e ainda não tem algo ali para falar concretamente o que que vai acontecer. diz que vai ter um programa de redução, né. Isso. É isso? Que conforme você pode entrar lá no máximo, mas conforme você for emitindo, você for fazendo, diz que vai ter uma redução, é isso mesmo? Isso, daí você vai conseguir reduzir, daí vai tudo depender ali daí também de como você vai tratar o imóvel, se você vai estar como pessoa física, se vai estar vendendo como pessoa jurídica, tudo vai ter que ser feito uma análise. Então a gente sempre está falando que essa reforma ela veio também para as pessoas enxergarem o contador também como um consultor, porque a gente não vai estar ali só para emitir uma guia, mas sim para direcionar, olha, se você vai vender isso, se você está comprando isso, o melhor caminho é esse. Então a gente, vai ser mais diálogo com o cliente, vai trabalhar mais na questão de uma consultoria, do que no tratamento de só um envio ali. Então muita coisa vai mudar nessa questão, e os profissionais que não se atualizarem, não estiver ali andando com a reforma, vai acabar ficando para trás, e daí quem está à frente vai começar a pegar o lugar, Vai né, sair vai correndo, né. isso, Quem tá na porque frente, eles vão sair quem já primeiro. está estudando Aham. agora, né, no ano que vem aí já tá 3 passos à E frente. aproveitando, já que, né, nós estamos falando disso, de finanças e de, na verdade, organizar, nós temos também um outro patrocinador que é a Aurum, ela é a BPO financeira, que na verdade ela veio também para ajudar toda essa parte, para gerir para os empresários toda a parte ali financeira, contas a pagar, contas a receber, né, o Luciano tá ali, eu acho que é uma
vamos dizer assim, uma mão na roda para o contador, né? Quando a empresa tem uma parte, uma pessoa por trás que consegue tomar conta de tudo isso, né, Mari? Sim, até com a reforma, né, uma das coisas que mais vai ser necessário para as empresas é ter um BPO. Quem não tem ali um financeiro tem que ter um BPO, porque a gente sempre fala que a gente que é contador, a gente trabalha com as contas da empresa lá para frente, né? Tipo, então o que aconteceu no ano de 2025, a gente está fechando agora, em 2026. Sim. Então, como que eu vou te falar de uma posição de você fazer esse mês? E é aí que entra o BPO. O BPO é isso, é você andar junto com o empresário e falar: "Cris, você viu que você pagou 2 contas ali duplicada no mês? Você viu que se você comprar de tal fornecedor, você vai pagar menos alíquota?". Então o BPO ele tá ali para ver mensalmente. O contador, ele vê futuramente. Então a gente finaliza o ano no futuro, ó, o que que dá pra gente fazer de estratégia daqui pra frente. E o BPO não, ele já tá ali do seu lado, falando assim, ó, Cris, esse mês já dá pra mudar isso. Então imagina o BPO com a contabilidade, já corrigindo mensalmente, a gente programando um fluxo pro ano inteiro. Olha como que vai ser a evolução, né? É, eu Então, acho que acho que não é é o gasto, é sonho de todo investimento. contador. Aham. Acho que é o sonho de todo contador. Eh, Essas empresas que têm por costume e não têm um BPO ou não têm essa gestão financeira, e aí eu vou me enquadrar nessa, né, mas agora eu já aprendi, de não mandar todas as notas. Com esse novo regime, não dá para ser assim, né, Mari, porque mudou tudo. A gente está falando muito da construção civil, da parte imobiliária, mas na verdade esse novo regime tributário, ela não vem só para a questão da parte imobiliária, ela vem para o empresário do modo geral, para o cenário todo, né. Como é que fica essas empresas já me desenquadrei dessa, tá, já prometi que esse ano eu vou andar direitinho, mandar tudo que tem que mandar, mas essas empresas que não mandam, que não têm isso e que não tem, né, o BPO, tá aí a Aurum para ajudar a sua parte, para ajudar, né, realmente o contador, como é que fica? Então, a gente sempre orienta, né, e gosta sempre de deixar claro que tudo que entra dentro do CNPJ, ele precisa ser emitido. Uma nota. Ah, mas foi um Pix. Pix é dinheiro. Então, muita gente acha que, ah, não passei na maquininha, só recebi no Pix, não preciso declarar. Ah, o meu cliente não quer nota. Dependendo, se é um prestador de serviço, você consegue fazer uma nota sem identificação, porque a Receita quer saber quanto você faturou. Se o cliente não precisa da nota, a Receita quer saber do seu faturamento. Então, a gente consegue fazer a emissão dessa nota sem vincular com o nosso cliente. É claro que, se for para uma pessoa jurídica, já é obrigado a ter a nota, não tem conversa, né? Pessoa jurídica tem que ter a nota. Agora, pessoa física, se ali ela fala ou sumiu, tipo, você não pegou os dados dela, não pegou o CPF, mas teve aquele valor que entrou na sua conta, você tem que emitir a nota fiscal. Por quê? Hoje a Receita tá cruzando, Cris. Ela Mesmo Pix? mesmo Pix. E o que que aconteceu, que foi um dos marcos aí que trouxe bastante, rebuliço também no começo do ano, foi as exclusão dos MEI, que a Receita pegou. Olha, chegou até a arrepiar agora. Não, e eles excluíram, tipo, Do ali dia no pra do noite. dia para noite, eles têm 5 anos para excluir. E foi Então, ó, tô teve empresa que foi pega lá de 2024. Imagine você pagar tributo de 2024, de 2025, mudar o seu regime agora. Então, você não estava nada estruturado, nada preparado, estava esperando, eu conheço esse essa valor história, todo. Mari. E então, eu falo Eu que faço parte desses que foram pegos de calça curta totalmente. Caiu o meu mundo. eu falo, Caiu, você eles lembra? eles devem estar Caiu. trabalhando com uma IA muito boa Não, lá dentro, porque estão pegando, assim, real. Antes a gente ficava assim: "Ah, a Receita pode vir a pegar", né, porque a gente que é contador, a gente orienta o que é certo e fala assim: "Ó, por sua conta e risco, a Receita pode vir a pegar, a gente não tem como te dizer: 'Faz isso, que não vai dar errado'". Então a gente sempre orienta: "Ó, o que tem que ser feito é assim, assim, assim". Então, hoje a Receita, ela começou a pegar todo mundo de uma forma que a gente não esperava, e até os empresários agora estão tomando mais cuidado. E uma das coisas que eu até queria falar um pouquinho aqui, por Cris, favor. é agora o momento que a gente vai entrar, que é o imposto de renda de pessoa física. Nossa,
E o que deu muito rebuliço nesse começo de ano também, que foi que a Receita falou que quem recebe até 5.000 não vai pagar imposto de renda. Pois é, queria saber disso agora, como é Então, que fica isso? muita gente veio falar comigo, né: "Ah, eu não preciso fazer imposto de renda esse ano". Falei assim: "Olha, tem 2 situações. O que a Receita lançou é a partir de janeiro de 2026, que você não vai pagar imposto de renda na fonte. Então, lá no seu holerite que você recebia, 4.000 e vinha descontado o IR Uhum. mensalmente, você não vai ter mais, a Receita não vai tomar o imposto de renda mensal. Só que a tabela do imposto de renda, igual a gente teve, atualização da Receita, que para esse ano quem recebe mais que 35.000 ali no ano, ele já é obrigado a declarar. Então a Receita tira com Como um assim, doce Mari? e coloca com o É outro, né. sério? Se você Isso, receber mais de 35.000 no ano, você tem que declarar? isso. Então essa questão de quem recebe 5.000 não paga imposto de renda, é meio controversa essa informação, porque não paga no ato, mas Mas a tabela do imposto de renda, ele sempre atualiza, ó, que nem ano passado foi 33, agora é 35. Ano que vem não vai mudar muita coisa, então a gente já vai com esse parâmetro. Então se você recebe 5.000, você vai ter que declarar. E o que que acontece? Antes vinha descontando mensalmente de você e depois às vezes você tinha até um valor a receber. uhum. Agora não vai descontar, mas na hora que você fizer o imposto de renda lá em março, daí já vai vir de uma vez para você pagar. Daí é claro tem as formas que a Receita deixa parcelar, mas com juros e multa, né, porque eles também não são tão Mas bonzinhos e assim. do que adianta então, se eles tiraram de recolhimento na fonte, mas lá eu vou ter que pagar, ainda tem juros, ainda tudo? Então, mas daí é uma coisa que as pessoas, ouve de uma forma e acha que é benéfico, mas daí na hora que a gente vai de fato falar o que que mudou, na verdade não sei se ajudou. Eu acho que não Por ajudou nada, é, Mari, eu acho então. que só piorou, só piorou a situação. É bom falar do imposto de renda. Aquele empresário, nem vou falar quem é, nem conheço alguns, mas aquele empresário que ele tem a conta da empresa, aí ele acaba, em vez de fazer as coisas pela conta da empresa, aí acaba usando com a conta pessoal, com tudo. Como que fica isso, Mari? Porque a Receita vai cruzar tudo, né? Isso, a gente sempre fala: "Olha, se você tem uma empresa, separa. Pessoa jurídica tem que ser separado de pessoa física. Ah, mas eu acabo recebendo umas coisas de pessoa física, eu posso?" Olha, você pode, mas o que que acontece? Se a Receita te pega ali os seus rendimentos na pessoa física, não tem uma comprovação, ela vai te cobrar como pessoa física. Então ela vai te cobrar 27,5%. Nossa. Então, muitas das vezes, compensa você com certeza, receber pela pessoa jurídica e daí, recolher como pessoa jurídica, que é bem mais barato do que pessoa física. E o que que as pessoas confundem muito, Cris, principalmente até MEI, eu sempre falo assim, que o MEI, ele é você. Se você faz um MEI, você vê que é o seu nome, ele não Uhum. deixa nem fazer o nome da sua empresa, porque ele está ligado diretamente a você, CPF. "Ah, Mari, mas se eu receber um pouco na minha pessoa física e um pouco na jurídica ali do meu MEI". Não, o MEI ele é junto. A Receita, ele trata o MEI como junto, É uma pessoa é só. uma pessoa só. Então tudo que tiver ali na sua jurídica e tiver na sua física, é o seu rendimento do MEI. Então, é muito difícil as pessoas entender isso, elas querem tentar burlar algo, só que não tem esse entendimento. É diferente de uma pessoa jurídica ali do Simples Nacional, uma empresa limitada, que se ela recebe na pessoa física e na pessoa jurídica, a Receita entende claramente. Você recebeu na pessoa física, não tem destinação comprovada, 27,5 você vai me pagar. Ah, você recebeu ali na pessoa jurídica, não teve nota fiscal, então eu vou te cobrar como pessoa jurídica com multa e juros. Então essa é a separação. E no MEI não, no MEI as pessoas pensam: "Ai, mas eu vou receber na poupança". Gente, poupança é conta, poupança, conta corrente, conta salário, é tudo conta. Já passei nessa, Mari. Minha primeira empresa era MEI. E eu abri uma poupança no nome da empresa, era o nome, né, é o nome. Mas eu abri poupança achando Não, então,
E daí nada disso adianta, não tem mais pra onde correr, e cada vez o cerco tá fechando. Na verdade, o leão, ele tá pegando cada vez mais. Sim, E me preocupa muito, e aí agora, claro, né, tô falando de mim, porque assim, eu não sei se é mania, uma mania péssima, mas que esse ano eu também falei que eu vou parar, porque acabo entrando coisas minhas na jurídica, aí depois da jurídica aí acaba entrando coisas, da jurídica na minha física, que aí eu depois eu transfiro, e aí eu recebo coisas que às vezes não é meu, só passa pela minha conta para me dar destino. Isso também, vamos supor, a Receita pode pedir para pode. eu dar conta disso? Sim, Porque na declaração do imposto de renda da minha empresa e no meu, muita não vai bater o valor, porque sim. muitos valores que entraram não eram meus. Entrava o valor e eu já destinava. Então, o ano passado, eu falo assim que 2025 foi um ano, assim, que entrou muita coisa que não era minha. Então entrava, eu já repassava, entrava, eu já repassava. E agora? É um grande problema, Cris, porque assim, tudo que você tá direcionando, se você tá direcionando, você tem que ter um contrato. Ah, então você, por que que não, você tá recebendo na sua conta uma coisa que não é sua? A Receita vai querer entender. Igual a gente tem alguns segmentos que é, vamos supor ali, a consignação de veículo, que a consignação de veículo, a pessoa não fica com o seu veículo. Ela só de fato tira umas fotos do seu veículo e no momento que ela vende, ela já recebe esse dinheiro integral, porque a pessoa que comprou, comprou com ela, Paga na conta e dela. ela vai te repassar. Só que para isso acontecer, tem que ter notas emitidas com CFOP emitidos corretamente e contrato aonde o contrato que essa pessoa fez vai estar falando quanto que é o valor da comissão dele. Então, se a Receita vir a cruzar a informação, você tem ali a comprovação. Ah, entrou 100 mil, só que a minha comissão foi 3 mil. Então, não é 100 mil meu. Ah, mas aonde tem essa comprovação? Ó, minha nota fiscal da comissão para fulano, o contrato que eu tenho com ele, aqui tudo certinho. E que nem nesse caso, quando você não tem contrato, você também não entende que para contabilidade, para a gente que é contador, a gente não consegue te ajudar na clareza das informações, Sim. porque a gente que quer também trazer esse serviço diferenciado para o nosso cliente, quer ter esse bate-papo. Então, o que eu tenho feito bastante que tem trazido diferença para o meu cliente é fechar o balanço e vamos fazer uma reunião rápida? E nessa reunião, entender: "Olha, tem essas contas aqui, o que que seria? Ah, não, esse aqui é a pessoa física. Ó, então a partir do mês desse mês, essa conta você já não vai pagar mais na pessoa jurídica". Então você entende que pra gente, a contabilidade te dá uma direção, é acompanhar. A gente precisa ali estar próximo, a gente precisa orientar, porque muitos dos clientes falam assim: "Ah, Mário, mas você nunca me falou". Então é isso que a gente está trazendo para o escritório. A gente está trazendo clareza para os nossos clientes, porque por mais que a gente fala assim: "Cris, separa a pessoa física, a pessoa jurídica", na hora que vê, pagou uma conta ali, tudo, e se você paga uma conta pela pessoa jurídica, a gente entende que é da pessoa jurídica. Claro que a gente vai te perguntar alguma coisa, coisas ali você vai lembrar, coisas não vai lembrar, então a gente precisa acompanhar tudo certinho para te orientar. E daí é nesse bate-papo, Cris, que eu vou entender: "Cris, mas por que que esse Porque dinheiro entrou sem destinação na sua conta?". E a gente vai trabalhar em conjunto para regularizar isso para você. Ah, então, se esse dinheiro não é seu, foi uma porcentagem sua, vamos fazer dessa forma, que dessa forma a gente tem respaldo jurídico e que se a Receita vir te pegar algum dia, a gente tem argumento, a gente tem defesa. Então é assim que a gente gosta de trabalhar no escritório. nossa, você tá falando, eu tô aqui pensando: "Meu Deus", porque eu tenho a conta física, então entra na empresa e eu não tiro tudo da jurídica. O Que Aham. que eu faço? Eu vou passando pra física pouco, eu deixo lá na jurídica, que eu falo: "Tá lá, não gasta, né". Então fica lá, né. Aham. Então eu vou passando pra física, mas e às vezes eu esqueço e pago coisas com a jurídica, que é coisas particulares, que é coisas da minha casa. É, então, isso que daí não pode. Porque tem que ser tudo separado, né, porque o que sobrou da jurídica, então transfere para você pessoa física, que vai ser como uma antecipação de lucro da sua empresa, e esse dinheiro você paga suas contas pessoais.
suas contas de pessoa física, tudo. E daí entra aquela questão: "Ah, mas se meu marido transfere dinheiro para mim, paga eu que pago a conta". Daí já tem ali, uma ligação de cônjuge, então já tem algo que dá para ser explicado. É diferente de receber de um terceiro um dinheiro lá na sua conta, que a gente não tem nem como correr do leão, né. Sim, não, não tem Não como. tem como Não, não tem. explicar, só tem que Não, chorar é e pagar. impossível. E Mari, vocês fazem, o imposto de renda de quem não é cliente de vocês? Ó, um dos fortes lá do escritório, hoje eu tenho uma cartela bem grande de imposto de renda. Ano passado a gente realizou 170 imposto de renda Nossa. e, por incrível que pareça, a maior parte não é cliente do escritório. Então é pessoas que é funcionário público, que são pessoas já aposentadas. Então eu consegui uma clientela muito grande de imposto de renda, não só dos clientes que eu atendo, mas eu Uhum. consegui, novos clientes só de imposto de renda. Então pessoas que me mandam mensagem, já estão me mandando: "Ó, esse ano você vai fazer de novo para mim, né, o imposto de renda". Então a gente trabalha só com esse serviço do imposto de renda, então a gente já tem ali a nossa cartela e para esse ano é com certeza aumentar. Então você consegue atender só quem faz só para o imposto de renda. Sim, E qual que é o momento certo da pessoa procurar o contador para o imposto de renda? agora. Eu achei que você ia falar assim: "Já deveria ter procurado". Porque o que que acontece? O sistema ia ser liberado, né, pra gente no dia 16 de março, e daí a Receita falou: "Não, teve atualizações, tudo, e agora vai ser só dia 20 que vocês vão conseguir baixar e dia 23 que de fato a gente consegue enviar". Então, se as pessoas já conseguirem enviar a documentação, a gente já consegue dar uma olhada no documento, ver o que falta, mas de fato a entrega, se a Receita não mudar o cronograma, é dia 23 de março e finaliza dia 29 de maio. Então, quanto antes a pessoa, eh entrar em contato com o seu contador, entrar em contato lá com o nosso escritório, mandar os documentos necessários, recebe primeiro também. Quem tem restituição, entrega primeiro, recebe primeiro. Se tem alguma pendência também na São os declaração, primeiros a saber são os também. primeiros a saber. A gente tem tempo hábil, né? Porque eu sempre falo que as pessoas que deixam por último, a gente entrega lá no final de maio. A Receita tá atolada de declaração, ela não consegue processar. Então, se tem alguma pendência, você vai amarrar, às vezes, a sua restituição, porque não deu tempo da Receita ver. Então, para janeiro, elas prorrogam para janeiro para você entrar com recurso para explicar o porquê dessa Nossa, pendência. Então a gente sempre orienta a fazer antes, porque se tem um processamento ali, tem uma exigência, uma pendência, a gente consegue resolver antes do prazo e isso não afeta na restituição dele, no calendário de restituição. Porque se deixa para a última hora, daí também a última a receber, se dá exigência ali, pendência, também pode correr o risco de receber só no outro ano. e sem dizer que também se você deixa para a última hora, corre o risco, que geralmente é o que acontece, né, trava o sistema da Receita, não consegue mandar, tem que ficar até tarde, coitado dos contadores que ficam ali descabelados até altas horas, às vezes, no escritório, né, Mari, para poder Sim. fazer isso. Mari, agora falando do escritório em si, qual o propósito da Íntegra Assessoria Contábil? Então, hoje o nosso maior propósito é, de fato, acolher os empresários, ensinar para os empresários, tipo, que o mundo da contabilidade não é um bicho de 7 cabeças, por mais que todo empresário fala: "Meu Deus, não entendo nada". Então a gente tem o nosso propósito, que é acolhimento, que é integridade. A palavra, né, do nosso escritório, quando eu quis procurar um nome para o escritório, eu procurei a palavra íntegra, porque é um do meu propósito, é a integridade, é a pessoa confiar no meu trabalho, é trazer clareza para o empresário e também trazer ali transparência. Então, eu sempre fui muito transparente com os clientes e o nosso propósito é esse: fazer desde a base do cliente ali que está iniciando e acompanhar ele para o crescimento. Nosso propósito é ver nossos clientes crescer, né, junto com a gente. Com certeza. Quero te agradecer. Foi maravilhosa a nossa conversa. Eu acho, assim, que rende muitas conversas, principalmente essa parte de tributação, que gera muitas dúvidas. Com certeza nós vamos ter muito mais bate-papo. Obrigada pela presença, obrigada por estar aqui.
A Helena tá junto. É, então, eu falo assim também, se antecipem aí no imposto de renda também, porque a Helena logo vem vindo, a gente tem uma equipe também que vai estar cuidando de todos os nossos clientes, mas quem gosta de ser atendido pela Mari ali na exclusividade, gosta de ter o contato, porque eu tenho muito cliente que gosta de ir no escritório, eu adoro receber todo mundo, então aproveite agora e já venha. Isso mesmo. Obrigada, tá, Mari? Eu que agradeço, Obrigada. Cris. Obrigada pela presença. Gente, obrigada e até mais um episódio Pod Cris.